Graça e paz, meus irmãos. Estamos começando aí mais um EBDcast aqui no nosso canal, o último dessa revista, né? Nós, durante esses 3 meses, né? 3 meses, 3 lições, pensamos aí, baseamos todo o nosso conteúdo aqui nas lições bíblicas da CPAD, né? Jovens e adultos, falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Inclusive já tem, né? Conteúdo da próxima revista, falando sobre, se eu não estou enganado, vou colocar aí na tela para vocês, sobre o profeta Ezequiel, né? Será estudado no próximo trimestre, o último desse final aí de ano, aí de outubro até dezembro. E hoje nós vamos pensar aí sobre resistindo às sutilezas de Satanás, que é uma aula resumo, né, praticamente, né? Nós vamos tocar em pontos que nós já abordamos em outras lições. Eu gostaria de que você que não acompanhou nenhum aí, procure aqui no nosso canal, né, na nossa playlist do EBDcast, todas essas aulas aí, todos esses temas aí que nós abordamos ao longo desses meses. E tem aí também os vídeos aí dos nossos cortes, né, que saiu aí no nosso canal, que sempre a gente dando uma cutucadinha de leve em algumas coisas, uns fatos, né? Na verdade, é os desabafos do Miquel. Fica aí as cutucadinhas que a gente tem que fazer, porque senão eu não fico feliz. Ele né? Arruma essa desculpa ao desabafo dele. Tem que desabafar algum canto. É o jeito de desabafar. É o jeito, né? Tem que lavar roupa suja, né? Então se inscreva já aqui no nosso canal, deixa aí o seu joinha, compartilha, pega esse link aí, compartilha com o maior número de pessoas possíveis. Quando você faz isso, você ajuda nós a alcançarmos mais pessoas aí para a glória de Deus. Nós vamos rodar a nossa vinheta aí e nós voltamos já. Bem, estamos de volta e para falar aí sobre resistindo às sutilezas de Satanás. Lidiel, estamos aí. O que você já pode falar aí para nós sobre o tema? Resistência. Corrida de resistência. Exatamente. Obstáculos. Ele foge quando encontra resistência. Lê lá para você ver. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então ele foge quando encontra resistência. E o que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Efésios? Que a nossa luta não é contra carne nem sangue. É contra principados e potestades. Tudo ali é no plural. Então não é um demônio, não é uma hoste, não é uma entidade. São manifestações, são demônios, são ações. E como é que eu resisto? Nunca confiando na própria força. Aquela questão de sou crente há 200 anos. Nem subestimar demais o inimigo, nem subestimar. Você tocou no assunto, Martinho Lutero, ele trabalhava com a ideia, inclusive no livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, tem duas frases dele. A ideia do desdém. Porque eu tenho que entender o seguinte: o diabo está condenado? Sim. Ele já é condenado? Sim. Ele já tem a sua sentença? Já tem. Então isso é um desdém, no sentido de falar, o diabo é derrotado, ponto final. Ele é condenado e ponto final. Não tem volta para ele. Agora, subestimar, no sentido de chamar o diabo para briga, de dizer que vai esmurrar o diabo, de que vai espancar o diabo, eu preciso entender com quem ele pessoas que não conhecem o diabo e nem a si próprios. Então, primeiro eu preciso entender com quem eu estou lidando, quem é o diabo em si. Alguém pode até falar, mas vocês estão citando muito o nome do diabo. Eu não sou advogado dele, ao contrário, somos inimigos. De fato a questão é essa, a igreja se tornou inimiga. E o que a Bíblia fala? As portas do inferno não prevaleceram contra ela. O ataque do diabo contra a igreja é um ataque porque a igreja se tornou inimiga para ele. Então como é que eu vou resistir? Com a minha própria força? Confiando vamos dizer, nos meus méritos, naquilo que eu vejo que é suficiente para vencer o diabo? Não. Eu me refugio em quem é mais forte do que eu e dependo da força dele. Aí de quem que a gente está falando? De ninguém mais do que o próprio Cristo. E também nós vamos
aprofundar nisso, lógico, na aula. Mas é um inimigo espiritual e só os espirituais vão conseguir lutar com ele. Porque você não tem como você lutar uma batalha espiritual no plano carnal. Não. Batalha espiritual, você luta no plano espiritual. E Então, com armas espirituais. E com armas espirituais. Revestivos, né? As armaduras espirituais. Você não vai conseguir. Você vai ter insucesso se você fizer o contrário disso. Tem muita gente querendo lutar com armas humanas. Não. Coisas que só no campo espiritual que de fato nós vamos ter sucesso realmente. E lembrando que também a gente não tá... não é porque existe uma batalha espiritual que nós estamos em posição de desvantagem em hipótese alguma. Existe anjo acampado ao nosso redor, tem aí Miguel aí, anjo de guerra, para, né, acabar com as armadilhas aí, para vir com ele usando. Inclusive, depois leia lá Apocalipse, né? Se eu não me engano, capítulo 12, fala que é Miguel que expulsa Satanás do céu. Deus não levantou do trono. Aí você vê, você tocou no assunto, tem uma indivídua aqui no Brasil, que é intitulada após, vão cutucar. Agora você que tá cutucando, desabafo agora é dele. Cutucar, é bom, é gostoso. Que ela se diz apóstola, eu já fico com o pé atrás. Tanto com apóstolo. Nem existe, eu acho que essa palavra para feminino, né? Apóstolo. Começa por aí. Ela diz que é detentora da espada de Miguel. Verdade, não é? Você acha que é. Essa não tá fraca, não. Tô falando. Ela anda com uma espada dizendo que é a espada de Miguel. O Miguel agora resolveu entregar uma espada pra uma mulher, nada contra a questão feminina, por favor. A questão não é essa. Mas entregar uma espada pra uma mulher que se detém apóstola e que anda com a espada de Miguel. Primeiro que Miguel, eu tenho que entender que Miguel ele tem uma ação específica pra uma nação. E arcanjo Miguel. Ele vai vir no Brasil? Por que ele vai vir no Brasil? Nada contra ele, nada contra a ação de Deus se determinar isso. A questão não é essa. Precisa entender que se existem hostes infernais da maldade agindo sobre a nação brasileira, que são potestades, principados, como no caso de Daniel, opa, da mesma forma que existe uma ação demoníaca, uma ação satânica, também tem uma ação divina, uma ação poderosa. Ou Deus cruza os braços e deixa o diabo à vontade. O que Lutero falou? O diabo é o cão da coleira de Deus. Isso significa o quê? Que ele tem controle sobre o diabo. Você vai até onde eu quiser. Se a coleira tiver 10 metros, você não passa 10 metros e 1 centímetro. Você vai até 10 metros, ponto final. Não, e Satanás não é um deus. Não. Né? Porque tem pessoas que... Deus no sentido, Deus desse século, no sentido de que ele é adorado. Inclusive tem o satanismo aí, porque que é a religião. Porque existem pessoas que têm uma teologia tão errada sobre o assunto da batalha espiritual e tudo mais, que colocam Satanás na mesma pé de igualdade com Deus. Como se Satanás e Deus estivessem no mesmo plano ali. Nivelados. Nivelados. Daí você lê Apocalipse, que é o texto que eu citei, quem expulsa Satanás do céu, com os anjos, né? Os anjos caídos juntamente com Satanás, quem? É Miguel. Ponto. Miguel bota pra correr. Inclusive Jesus lá, né? Os discípulos também animados, sem entender teologia também. Ficaram animados porque colocaram a mão nos demoniados, o demônio foi embora. Curaram os enfermos, ficaram felizes e falaram assim, então, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Então, fique feliz, é porque o seu nome está escrito no livro da vida. Isso daí não é surpreendente, isso daí não é nada. É verdade. É até estranho, pode ser que soe estranho para quem vai ouvir esse vídeo, ouvir ou ter essa aula como base para a lição de número 3 que você vai dar, quem sabe, na escola dominical, que até o diabo é servo. Sim. Deixa eu só... Não deixa de ser, não deixa de ser servo. Ele tem seu serviço, ele está executando seu serviço, apesar de ser um serviço mau, mas não deixa de ser um servo. Eu preciso entender, se Deus é detentor de todo poder, todos estão debaixo de uma única autoridade. Se existe uma autoridade suprema que é Deus, todos estão debaixo dessa autoridade, inclusive o diabo. Sim. Todos os demônios, o que Jesus falou? Ide, pregar o evangelho, em meu nome expulsarão os demônios. A autoridade, o nome dele. E ele é um serviçal de Deus. Não no final deixa das contas, ele cumpre os propósitos. Exato, então ele é servo. Ele está numa situação porque tem pessoas de decadência, mas é servo. Porque tem pessoas que, como eu tô falando, tem uma teologia tão errada sobre o diabo e batalha espiritual, etc., que coloca, não equilibra a coisa. Deixa eu só ler um texto, porque uma vez me perguntaram assim, Satanás sabia que Jesus iria ser crucificado e a cruz seria o lugar, né, do palco da glória de Deus para a salvação da humanidade? Resposta está em 1 Coríntios 2, 6 ou 7. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos,
Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo, que se aniquilam. Mas falando da sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, o qual nem dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. Quer dizer, nem os... Porque tem gente que acha que Satanás ele é onisciente. Não. Que ele tem esse atributo. Não. Que ele penetra a mente das pessoas, ele sonda os corações. Não. Ele, por isso que nós estamos falando, ele é um servo. E uma vez que ele tivesse esse atributo, como que os propósitos de Deus se concretizariam? Não tem condições. Já foi oculto exatamente para que o Satanás, achando que na cruz iria ter dado fim em Jesus, transformou a cruz no lugar da glória de Deus. Inclusive, eu acho interessante porque os fariseus na crucificação de Jesus, né? Eles não ficaram contentes com a crucificação. Jesus foi crucificado, tudo, os religiosos da época, mas falaram assim, mas manda uns guardas lá. Porque esse cara falou que ia ressuscitar. Quer dizer, nem Cristo morto era felicidade pra eles. Por quê? Sossego. Porque a morte não podia deter Jesus. Nem o corpo, vamos dizer, nem o corpo de Jesus teve sossego. Coloca Não! a guarda pra Coloca, agora, eles tinham tanto, né? Agora a questão. Vamos entrar aqui numa tese. Se Satanás fosse um professor de teologia, há de concordar que ele seria o melhor professor. Porque, vamos lá, viu Deus face a face. Tem um conhecimento de Deus que muitos teólogos aí não têm. E viveu. Eu preciso ser sincero, não que eu esteja dando crédito para ele, eu estou dizendo no sentido de conhecimento. E fora que ele viveu todos esses... Então, se ele fosse um professor de teologia, séculos. para falar sobre Deus, a pessoa de Deus, ele teria argumento. A única coisa que ele não consegue é obedecer o próprio Deus. Ele tem conhecimento, mas não obedece. O que a Bíblia fala? Que eles creem. Conhecem a Bíblia, mas não creem ou creem naquilo que eles conhecem. Tem conhecimento? Tem conhecimento. Não são oniscientes, não penetram a mente do indivíduo no sentido para observância, no caso de um cristão. Isso não significa que eles não são organizados e não têm um sistema de comunicação bem organizado. Porque o próprio Jesus diz que os filhos das trevas são mais organizados, são mais unidos que os filhos da luz. Agora, o que eu preciso entender e defender é que o ataque é contínuo. O que a Bíblia fala? Se fosse possível, teria nos engolido vivo. Então, a raiva, o ódio que o diabo tem pelo ser humano é tão grande que é o papel dele. Mata, rouba e destrói. Esse é o papel dele. Ele não consegue olhar para o ser humano, em hipótese alguma, com um olhar de compaixão. O olhar dele é 101%. Não vou nem colocar 100%. É 101% de ódio, de rancor, de raiva. Ele é o oposto de todo bem. Exato. Né? Ele é o oposto do bem. Você leu a verdade? Você vai ler. Vamos ler outra história aqui, verdade prática. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Verdade prática, a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Isso é um fato. A leitura bíblica está em Tiago 4, do 4 ao 10, que diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Texto poderoso, hein? Daria para dar uma pregação em cada versículo aqui. Porque esse texto é bem... muita coisa vai ensinar aqui. Isso que nós estamos falando aqui já dá para ser uma introdução para nós. E o primeiro tópico aí fala sobre comprometimento com uma vida centrada em Cristo, né? O primeiro subtópico aí, Cristo Salvador. E o segundo, Cristo Senhor. Então junta os dois. Sim, que é o que nós estamos falando aqui. Que eu entendo que numa batalha espiritual, no entendimento que nós estamos num mundo que não é apenas físico,
né? Não é apenas bios, né? Como foi pregado lá na Santa Ceia, né? Não é só a vida bios, é a vida zoe. Nós temos uma vida espiritual, existe um plano espiritual, existe um mundo espiritual. Não tem como você vencer, não tem como você triunfar no mundo espiritual, a menos que você entenda Cristo como Salvador e Cristo como o Senhor da sua vida. Que são dois pontos defendidos na teologia, que é Cristo Salvador, no caso a salvação, soteriologia, e Senhor Kyrios. Hoje eu estava pensando sobre a questão que é comum o ser humano se auto-intitular filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Se eu perguntar para você, todos são brasileiros? Não. Todos que estão no Brasil são brasileiros? Não. Todas as árvores são da mesma espécie? Não. Todos os peixes são da mesma espécie? Não. Ah, mas eu sou filho de Deus. É fácil adotar o título sem se comprometer como filho. Ah, mas ele é o meu Salvador. Tudo bem. Se Cristo não for Senhor também, então é incompleta a questão. Ele é Salvador na soteriologia, ele age com a salvação, pela graça sois salvo, mas ele precisa ser o Kyrios, ele precisa ser o Senhor. Sim, existem os filhos, né? Que é filho de criação, a humanidade como um todo, mas filho para salvação, né? A ideia ser uma nova criatura é só quem de fato tem um encontro com Jesus. O próprio Romanos 8 lá vai dizer: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E o que a Bíblia vai dizer? E ainda diz que aquele que não tem o Espírito de Deus, esse também não é dele. E o que o Espírito Santo faz? Comunica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Aí o que João fala? E todos quantos o receberam, deu-lhes o direito. Então não tinha. Deu-lhes o direito de serem feitos filhos. Então não eram feitos. Não eram filhos da carne, nem do varão, nem de nada. Então tem dois pontos. Ou o indivíduo é filho de Deus, ou o indivíduo ele pertence ao diabo. Como nós estamos trabalhando sobre a questão de resistir à ação do diabo. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal, eu sou altruísta, eu ajudo as pessoas a atravessarem a rua. Sou limpinho, tenho boas maneiras, não falo palavrão, não jogo lixo na rua. Tocou no assunto aqui, eu não sou cascão, eu sou cebolinha, amo a limpeza. Mas isso não te faz salvo, nem filho de Deus. Exato. Ah, mas eu creio no Salvador, ele de fato é o Salvador, nascido de Maria, o Deus encarnado, tudo bem, pronto. Você defendeu um ponto. Agora ele é Senhor. Porque a ideia de senhorio é a ideia de domínio. Por que Paulo começa as suas cartas? Aí dizem que pode ser de Hebreus também. Essa carta, melhor, que a carta de Hebreus pode ser atribuída a Paulo. Como é que Paulo começa as cartas? Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Por quê? Se ele é Senhor, eu sou servo. E o servo é doulos, é escravo. Não tem a palavra escravo aí, senão vai ficar uma coisa muito... Mas é a mesma questão. Escravo não tem vontade própria. Exatamente, a propriedade. Ele tem um senhor, a vida dele gira em torno da vontade do Senhor. Inclusive a salvação, nós não deixamos de ser escravos. O que mudou foi o senhorio. Antes você era escravo do pecado, do mundo, etc. Agora o seu Senhor é Cristo. E ter Cristo como Senhor é ser verdadeiramente livre. Mas aí, qual a liberdade? A liberdade é em Cristo. Exatamente. Senão eu penso que é liberdade ou uma suposta libertinagem. Não, porque a liberdade em Cristo no passado, ainda Paulo fala isso em Efésios 2, né? Eles filhos da ira, dos pensamentos, desejos da carne e tudo mais. Pega uma pessoa, eu vi uma ilustração isso. Pergunta pro drogado, que tá lá tá nas últimas, lá na droga, se ele gostaria de estar naquela vida. Ou pra, sei lá, qualquer pessoa que tá lá na prostituição, ou até mesmo um cara que tá com câncer. Ele quer aquela vida ali? Ele não quer. É uma escravidão, ele tá subjugado a algo que é mais poderoso do que ele. Ação do pecado. Exatamente. Agora em Cristo não. Em Cristo não. Em Cristo nós somos uma nova criatura. Aquilo que nos dominava tem que acabar. É a questão. Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Cristo, o ser condicional. A palavra ser condicionado é alguma coisa. Se está condicionado à ação de Cristo, dá essa liberdade. Então eu tenho liberdade para fazer o que eu quero? O que Paulo fala? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então a liberdade não é para fazer o que eu quero, é para fazer a vontade do Senhor. Por isso que existe um senhorio. Aí vem lá, quem quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Se desfaça de tudo que você é.
para você viver agora a minha vontade. Depois você toma sua cruz, vem me seguir. Agora, é desafio seguir a Cristo, é porque eu não ando mais nas minhas pisadas. Eu ando nas pisadas dele. E tem hora que ele vai tomar decisões à esquerda, que eu vou pensar, opa, calma aí, eu gostaria de ir para a direita. Eu não tenho mais essa vontade. Eu piso, eu estou pisando nas pisadas dele. Se é para ir à esquerda, as minhas pisadas acompanham as pisadas dele. É a ideia do mestre e do discípulo. Sim. O mestre sempre sabe onde pisar e sabe qual caminho tomar. O discípulo simplesmente ele aprende. Mas as definições do discípulo é aquele que anda atrás da poeira, da sandália, do sapato do mestre. E ele está atento a tudo. Todos os detalhes, na fala, no jeito de gesticular, no jeito de olhar para a esquerda, no jeito de dar joia, no jeito de caminhar, passo mais largo, passo mais curto. Opa, ele aprende. Porque quando ele se tornar, vamos dizer, discipulador, porque o discipulador sempre vai ser discipulador de alguém, o discípulo que vem atrás desse discipulador, que foi discípulo de Jesus, ele vai fazer a mesma coisa que Jesus fez. O discípulo vai olhar, opa, é assim que eu tenho que fazer. Esse discípulo se torna discipulador. Então, quem é glorificado? Cristo. Aqui é interessante destacar duas coisas aqui. O primeiro é o Cristo como Salvador, é o chamado para a salvação. É o chamado universal. Que a salvação só vem por ele. Agora, aqui, o chamado Cristo como Senhor é o chamado para o discipulado. Um é vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu os aliviarei. Agora, aqui, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, siga. Lembra a história, você vai lembrar, a história do jovem rico? Jovem rico, mancebo de qualidade, tudo bem, vende tudo que você tem e segue. Por enquanto, o seu senhor é o seu dinheiro, é a sua riqueza. Se despede desse seu senhor e vem me seguir. O que ele falou? Não quero. Porque o senhor pode me provar, o senhor pode me convencer de que porventura eu vou ter o meu sustento amanhã? Porque enquanto ele estava confiando no seu senhor, que é a riqueza, pronto. E se eu seguir a Cristo e amanhã não tiver? Então eu prefiro continuar com o meu dinheiro, confiando nas minhas riquezas, no meu senhor, porque eu sei que pode ser que eu sempre tenha aquilo que eu preciso. Seguir a Cristo, pode ser que amanhã eu não tenha. Aí eu entro na questão de Paulo, sei ter em abundância e sei padecer necessidade. Mas a questão é, Senhor, nós deixamos família, deixamos isso, aquilo para te seguir. E Jesus falou, opa, tudo bem. Vocês deixaram. Jesus dá uma resposta clara. Vocês terão 100 vezes nessa vida e muito mais na vida eterna. Então, é senhorio, é desafio, é porque eu não posso mais tomar as minhas próprias decisões. É porque o seguir Jesus, ser cristão, né? É renúncia. As pessoas não entendem isso. É um preço, no sentido de... O preço da renúncia é alto. O preço para carregar essa nova identidade em Cristo não é algo simples. Pelo contrário, você tem que... Imagine tudo que você gosta, tudo que você anseia, todos os seus sonhos, todos os seus planos. Você coloca no altar. Assim, acabou. Você já fez a tua vontade. E aí? Eu quero que a tua vontade prevaleça. Só que as pessoas não querem. Elas querem Cristo que, pelo contrário, faça as suas vontades. E se ele não fizer, eu vou fazer a campanha que vai destravar a minha vida. Eu vou subir no monte, eu vou fazer uma manipulação espiritual para que ele faça o que eu quero. E não é assim que as coisas acontecem. Por que muitas pessoas desistem da fé? Porque são enganados nos diversos argumentos que se você vier as coisas vão mudar. Se você der a oferta tal, a coisa vai... Deus vai fazer. Deus vai ser obrigado a fazer. E quem prega não fala do senhorio. Você vai ver, e aí? Você está disposto a pagar o preço do discipulado? O que Jesus falou para Pedro e André? Tem uma parábola ainda, inclusive, sobre isso, o custo do discipulado. Sim, aí você vê, Pedro e André, pescadores. Tiago e João, filho de Zebedeu, pescador. Jesus passou pela beira do lago e simplesmente deixa tudo aí e me segue. Eles podem falar, não, quem é o Senhor? O Senhor vai prover aquilo que nós necessitamos? Jesus não deu detalhes da questão. Jesus simplesmente disse, deixa e segue-me. Só me segue. Porque enquanto você me seguir, com certeza, se eu comer hoje, você come comigo. Se amanhã eu beber água, você bebe comigo. Se amanhã eu dormir, você dorme comigo. Então é aí que é a questão, Miquel, do desafio. Seguir a Cristo, a gente falar, é fácil ser um cristão nominal. Ou um cristão como tem os católicos protestantes, os praticantes, os protestantes praticantes, os não praticantes. E aí? E não é ser de Cristo envolvido no senhorio dele por uma vez na vida.
A questão não é ser crente no domingo, né? Então, não é uma vez na vida. Segunda-feira, na terça, na quarta. A caminhada é diária, mensal, anual, até o advento ou até o dia que a morte chegar. Sim. Então, aí vem. Então, aí a gente entende Cristo como Salvador, único Salvador, Efésios 2:8, porque pela graça foi salvo mediante a fé, salvação pela fé, porque a graça é manifestada trazendo salvação. Não há salvação fora de Cristo, não há salvação fora da ação de Deus. Não há. Isso, esse Espírito Santo que corta o coração, que circuncida o coração, que faz uma obra sobrenatural na vida do pecador. Porque não é nem o próprio homem que se auto-salva. Não. Se não for o Espírito também não tem como. O Espírito Santo de Deus tem que quebrantar o coração, jogar o cara no chão. A ideia da conversão, de se render. Imagina uma pessoa, entra um bandido aqui. Uma arma na tua cabeça e na minha cabeça. Você faz o quê? Você se rende. Por quê? Você não tem como competir com o cara. Não. O cara tem uma arma de fogo. Se você reagir, ele pá. Render isso. Você não tem mais. Não é mais você. Agora é ele que controla. A ideia da conversão, da rendição é: Senhor, eu não tenho mais nada. Sim, por exemplo, a minha vida é tua. Você tocou no assunto de rendição numa questão de batalha. Tem um exército com 500 mil soldados. O meu exército está com 200. Pronto. Eu acabei de reconhecer que ele é mais forte do que eu. Por que nós, no culto, rendemos ao Senhor glória? Porque eu sei que a glória dele sobressai sobre todas as glórias, sobre toda a glória humana. Agora, o senhorio é isso. É o miserável pecador que saiu lá do humus, que a palavra humildade vem de humus, e humus é terra. Ele olha pra si, é uma introspecção, ele olha pra dentro de si e vê quão miserável eu sou, e ao mesmo tempo ele olha pra cima. O senhorio é dele. Não, é interessante que aqui na própria lição fala, né, humilhai-vos. Tem até um texto, eu estava lendo essa semana, acho que é Mateus. Eu acho que não é nessa Bíblia que eu estava lendo, mas é Mateus alguma coisa. É Mateus alguma coisa que diz humilhai-vos, né? Debaixo das potentes mãos do Senhor? Mas não é... Não, mas tem a ver com essa... essa... Sim, tem uma fala exata de Jesus lá, que as pessoas interpretam errado o texto, né? Que as pessoas acham assim, os humilhados serão exaltados. Não, o texto não diz nada disso. O texto diz, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aquele que se exaltar será humilhado. A ideia não tem nada, porque as pessoas pensam, alguém humilhou o Jediel, aí não, Deus vai exaltar o Jediel. Não necessariamente. O Jediel é exaltado demais, às vezes Deus está humilhando o Jediel. Você tá entendendo? Como pode estar humilhando o Miqueias. Mas aquele que a si mesmo se humilha, aí sim é exaltado. Porque qual que é? Quando você reconhece quem de fato você é, exatamente. Tá bom, meu amigo. Aí você pega humildade, humus. De onde é que eu vim? Eu sou da terra. Por que o homem se gaba? Por que o homem se torna altivo? Vai morrer. Tem até uma frase, se alguém quiser usar ela aí, que é um ditado italiano, no fim do jogo, o peão e o rei vão para a mesma caixa. No final da vida, o pobre e o rico vão para o mesmo buraco. A diferença de lápide, a diferença de cortejo, a diferença de caixão, a diferença de mármore, um é chão batido, é buraco. Do que adiantou? É a parada do rico e Lázaro. Exato, e o que vai determinar é depois que as luzes desse mundo se apagar. Porque o rico foi pro Hades. Tormento. O Lázaro, os anjos vieram e E o que Lázaro é? Chaguento. Se não tiver essa palavra na língua portuguesa, tem agora. Agora ele tá existindo. Chagoso, outra palavra, chagoso. E o que ele viveu? Viveu com contexto de humildade. No final da vida, ambos morreram. Pronto. Agora, a diferença de estar em Cristo e ter Cristo como Senhor é um ponto positivo. Que os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados. Isso é uma questão da ação do senhorio de Cristo. O segundo tópico aí com comprometimento com as Escrituras. Então, primeiro para você resistir aí à sutileza de Satanás na batalha espiritual, primeiro você entende Jesus como Salvador e Senhor. E agora tem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como a revelação de Deus e a sua regra de fé e conduta.
Que é o que nós temos reafirmado isso aqui a lição inteira. Sola. Não tem como você, cristão, você, crente, você, seja lá quem for, não entender que isso aqui não contém, não, é a palavra de Deus e acabou. Paulo não fala isso a Timóteo? Que toda a escritura é inspirada por Deus. Deus não vai revelar uma nova Bíblia, Deus não vai revelar um novo texto. O que Paulo vai falar em Gálatas, capítulo 1, versículo de número 8? Se porventura alguém dentre vós, até mesmo um anjo, vos anunciar um outro, a palavra outro ali é hétero, para diferenciar o homem da mulher, por exemplo, heterossexual, a diferença entre uma mulher, para diferenciar, ei, tem um novo evangelho para anunciar a vocês aí, inclusive tem até uma Bíblia aí fora, com certeza vocês vão conhecer, o outro evangelho de Jesus Cristo, que é de uma tal igreja aí que tem a ver com o tal de Anjo Mourão. Então já dei a resposta já. Tá, você pega a Bíblia deles, está lá, o outro evangelho de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? Se alguém dentre nós, ou dentre vocês, ou até um anjo do céu, então, aí vem o tal do Anjo Mourão e diz que revelou tal algo para Joseph Smith. Aí você vê, vos anunciar um outro evangelho que seja diferente do evangelho que nós já estamos pregando, que esse evangelho seja anátema. O que é anátema? Maldito. Imprestável, que não serve para nada, insignificante, não tem validade. Eu acho interessante que eu acho que Paulo já estava prevendo isso. Nem se um anjo do céu, os demônios caídos aí. Opa, e o que a Bíblia fala? Que se transfiguram. Que distorcem o evangelho. E que se transfiguram em anjo de luz. Que distorcem. Porque as pessoas ainda é outro ponto, né? Essa visão de diabo com chifre, com pelo, com unha, com tridente, essas coisas. Isso daí é coisa da mitologia. Isso é coisa da Idade Média. Isso daí é coisa de Dante Alighieri lá e a Divina Comédia. Invencionice humana. Exatamente. É coisa do canal da Nadir aí. Agora. Se ela estiver assistindo, você vai estar na roça. Agora. Descrito pela palavra de Deus, é um ser belo. E é um ser que engana, ele não vem feio. Não, se vier ele feio, vem atrativo. Exato, é essa que é a questão. O maior anseio do diabo é se parecer com Deus. E você acreditar que Deus é ele. Ele quer te convencer. Porque ele quer ser Deus, gente. Mas ele quer convencer o ser humano daquilo que é belo. Ele não pode... Se ele chegar, vamos lá, com dentes afiados, parecendo um pitbull, com olhos vermelhos, com orelhas pontiagudas, parecendo um duende, com a cabeça deformada, com um chifre pontiagudo. Você vai dar olhos e falar assim, é o diabo. Agora, se você sonhar com outra coisa bela, fala assim, é um anjo. Não, é Deus, é não sei o quê. Olha pra você ver. Você me fez lembrar de uma história de um irmão que ele disse para o pastor o seguinte: pastor, eu tive uma visão de um anjo no meu quarto. E quando você pega um pastor que é sábio, homem de Deus, que tem uma vida de oração, que ele tem um discernimento na hora. Meu irmão, fala o seguinte, observa bem. Não, pastor, pode deixar. Na segunda noite, viu de novo. Não, pastor, é anjo, a feição de anjo, o tronco de anjo, a asa, a mão. Pastor, por favor. É a segunda vez que você está me falando da mesma questão. Olha de novo pela terceira vez. Mas faz uma observação completa, de alto a baixo. Aí quando ele olhou-me que tinha um pé de bode, ele foi para o pastor e falou, o senhor tinha razão. Eu falei, exatamente. Opa. Então ele não apareceu numa figura assim, detestável. Porque ele quer aparecer numa figura atraente. Porque, sendo atraente, as pessoas não vão rejeitá-lo. Imagina, aparece lá uma moça, uma jovem cristã sentada no banco de ônibus, num ponto de ônibus, esperando um ônibus, de repente aparece lá um camarada do cabelo estilo... Quem assistiu Shrek? Que é lá um encantado? Não vou apelar agora, né? Pra entender. Tem um encantado, que o cabelo balança com o vento, olhos azuis, dentes perfeitos, pele parecendo um pêssego, um veludo. Com aquele sotaque que resposta das orações da quando ele fala com a irmã olha, era o que eu queria. Aí ele chega, bom dia, madame. Como é bonito o seu olhar. Ela se sente encantada. É puro argumento dele, porque essa é a maneira. Então, aí alguém fala, mas até usam podem usar aquela brincadeira, podem argumentar com um tom de brincadeira. Mas se for bonito serve. A questão é, a ação interna, a ação interna é destrutiva. Mas ele vem com aparência externa, não aparentemente destrutiva.
Alguém vai olhar pra ele, não, o cara é bonito. Uhum. Mas e a intenção? Mata, rouba e destrói. Não, e o Satanás ele é sutil. Sobretudo, ele é um ser sutil. O fato de nós nos submetermos à palavra de Deus, porque eu penso assim, tem coisas que são essenciais na nossa vida, nosso dia a dia. Por exemplo, você levanta, você acorda, você lava o rosto, você escova o dente, né? Porque senão ninguém aguenta você daquela hora pro meio-dia, ninguém vai aguentar com o bafão de onça da noite passada. Você toma um banho todo dia, você toma banho. É a manutenção do corpo. Se você não tomar banho, daqui a pouco ninguém aguenta você também. Né? São coisas, você corta a unha, você corta o cabelo, faz a barba, coisas simples. Por quê? Isso é a manutenção diária. Né? Você se alimenta, tudo, faz higiene, etc. Isso faz parte da nossa vida, isso é essencial. Você não consegue ficar um dia sem fazer isso. Exato. E se ficar um dia já é muito, porque depois disso já tá podre. Agora imagina um crente que não tem a palavra de Deus, ele não tá todo dia ali observando essa palavra. Ele não tá todo dia observando a verdade da palavra de Deus. Aquilo não tá entrando na cabeça dele. E ele é O confrontativo. que vai acontecer? Ele vai dar ouvido a qualquer coisa. Por quê? Porque não tá acostumado. Então vamos falar que, sei lá, inventa um ditado popular lá, batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão, ele vai dizer Provérbios. Vai dizer que isso é o provérbio. Provérbio de Salomão. Olha, você tocou o Miqueias, o legal do Miqueias, que ele vai falando e vai vindo coisa. Fizeram uma pesquisa, e chegaram à conclusão que quem lê a Bíblia, uma parte do cérebro dele é diferenciado, gera uma mudança. Lembra da a última mensagem que eu preguei no Vila Rica? Uhum. Sim. Que eu falei da irmã que perdeu o óculos dentro da Bíblia? Uhum. Fiquei 6 meses sem óculos, são 6 meses sem ler Bíblia. Aí eu perdi meu óculos, opa, fica um volume na Bíblia. Sim. Agora, fisicamente falando, biologicamente falando, se você se perder numa floresta, em qualquer parte do mundo, você consegue ficar alguns dias sem comer. Uhum. Mas não consegue ficar sem beber água, porque principalmente se você conseguir manter o corpo hidratado, você ainda consegue sair. Agora, espiritualmente falando, como é que eu consigo viver sem ler a Bíblia? Ah, mas a Bíblia é um livro difícil. Não é. Por exemplo. Mesmo se for, tem tanta literatura. Mas aí que a questão é que você compra um livro, vamos fazer propaganda aqui, Max Lucado. Uma leitura fácil de ler. Max Lucado não vem junto. Uhum. Se eu tiver qualquer dúvida, ou eu tento entrar em contato com ele, tenho que aprender primeiramente a língua materna, que é a língua dele, o inglês, ou mandar um e-mail, ele vai me responder. Entendi, em parte, não entendi, ligo de novo, mando mensagem. Agora, a Bíblia não. Deus está inserido em cada ponto, vírgula, em cada ponto de exclamação, em cada ponto de interrogação. Então, o Deus está inserido. Por isso que a Bíblia fala. Ela é inspirada. O sopro de Deus está aqui. Sim. Agora, eu não leio. Ou quando não lê, deixa aberto lá no Salmo 91. Em cima amuleto, né? Em cima da mesinha de centro. Vai expulsar os demônios. Aquela página está amarela. É assim que expulsa os demônios. Amarela. lendo, é a palavra no coração. Né? Escondi a tua palavra. Exatamente. No meu coração. Vamos lá. Salmo 1. Para não pecar contra ti. Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Uhum. Aí lá, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra Salmo ti. 119, o texto mais longo dos Salmos para exaltar a palavra 176 versos. Inclusive, se você eu dá uma olhada no Salmo 138. Eu não sei se é verdade, mas na cultura, se eu não me engano, tem um texto na Bíblia a respeito disso, né? Que era cultural daqueles dias no contexto de Israel. Que eles ensinavam o garoto a ler a Torá, ler a Bíblia, lembrando que tanto os judeus como os árabes, né? Eles têm os costumes de decorar. O Alcorão é decorado mesmo. Mesmo. O menino lá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele tem que decorar. Faz parte. O Bar Mitzvah lá, ele tem que saber também. Exatamente. Eles, para cultivar uma memória positiva em relação à lei, dava mel para criança. Então, é algo que eu já li, alguma coisa assim. Então o camarada lia a Torá, lia a lei e mel nele. Para quê? Para que aquilo gerasse uma memória que a palavra de Deus é doce como mel. Sim. É algo bom, é algo gostoso. E às vezes isso não é cultivado. Eu falei para você já, né? No último ano, se eu não estou enganado, da faculdade, a gente foi na mesquita de Taubaté. E
eles têm uma cultura interessante lá, que deveria, na minha opinião, ser aplicada, de certo modo, no nosso contexto evangélico. Que quem mais sabe mais é o que ensina. Então, por exemplo, lá nessa que eu estive lá, tinha um cara lá que ele é doutor, não sei das contas lá, que veio de fora, não falava a nossa língua ainda, mas era o cara que ensinava, porque ele era o que tinha mais conhecimento. Mas antes dele era um outro lá, que foi o que conversou com a gente lá, que era o chefão da sinagoga lá, da mesquita lá. Mas era o que mais sabia. Eles têm essa cultura, quem mais sabe, mais ensina. Se você não sabe, você fica de boca quietinha e senta e escuta. É uma cultura porque e lá é ensinado. Eles falam assim, a criança árabe é igual uma criança como qualquer criança. Ela quer ficar vendo internet o dia inteiro, ela quer jogar brincar, futebol, quer brincar. ela quer ter uma vida normal. Só que isso faz parte de uma decisão que é feita na nossa cultura. Fala assim, você vai aprender. Isso é cultivado desde a infância. Então a criança aprende, de certo modo, é obrigatório. A princípio, até você gostar de uma coisa, tem que te obrigar a fazer. É aquilo que eu falei inicialmente. Todo mundo aqui, quando era criança, não queria tomar banho. Não queria escovar o dente, tinha preguiça dessas coisas. Porque assistia demais o Cascão. Porque queria ser lá o sapo que não lava o pé. O Cascãozinho, é o Cascão. Entendeu? Só que a gente aprendeu isso. A gente foi obrigado a fazer isso. Por quê? Até comer, criança. Eu tenho sobrinho. Você tem filho pequeno. A criança não quer comer. Hoje em dia, quando cresce, depois você tem que falar, não come tanto. É o inverso. Mas quando é criança, você tem que ensinar a comer. Que nem comer a criança quer comer. O meu irmão falou uma coisa. Aquilo que você faz durante 36 dias se torna hábito na sua vida. Uhum. O que você ensina a criança a comer até os 7 anos é o que ela vai comer pelo resto da vida. Não, e a fase, cortando pra essa parte da infância, mas a parte da infância é a fase que quanto mais coisas boas você colocar na cabeça da criança, nunca mais sai. Sim. É os primeiros anos mais importantes, que dá fundamento pro que vai vir depois. É a estrutura, né? Sim. Porque depois, quando tá velho, é difícil você mudar costumes, mudar valores, mudar princípios. Se você não estabelecer isso enquanto é cedo, às vezes nunca vai ser corrigido. Aí você vê, você pega a Bíblia, 1189 capítulos, 31.173 versículos. Se você ler 7 capítulos por dia, em 6 meses você lê a Bíblia. Então você consegue ler a Bíblia 2 vezes no ano. Se você ler 10 capítulos por dia, você consegue ler a Bíblia 3 vezes no ano. A cada 4 meses, você está com a Bíblia completa. Alguém vai dizer, não, uma vez lida, não. Ao contrário, quanto mais eu leio, mais eu percebo que eu preciso aprender. Você pega George Miller. Se eu não estiver enganado, ele leu a Bíblia 200 vezes. Se eu não estiver enganado no tocante à quantidade. Acho que mais de 200 vezes. Metade dessa leitura ele fez de joelho. No final da vida dele, ele falou o seguinte, eu não sei nada. Como é que um camarada que leu 200 vezes a Bíblia não sabe nada? O camarada que nunca leu quer saber? Eu defendo a tese. Quem não se coloca sentado, melhor, quem não senta para aprender, também não deve se colocar de pé para falar. Sim. Você lembra de Rui Barbosa? Rui Barbosa, quando for inaugurar uma biblioteca em homenagem a ele, perguntaram, Rui Barbosa, onde é que eu devo colocar a Bíblia? Qualquer lugar. Parece um desprezo, mas não, em qualquer lugar. Mas como assim, em qualquer lugar? O que ele responde? Ela continuará sendo Bíblia. Se colocar ela lá em cima, ela será a coroa. Se colocar ela embaixo, ela será a base. Se colocar ela no meio, ela será o centro. Mas ela sempre será. Será a Bíblia. Fundamento, acabou. Ela é o alimento pro crente. Tem crente que você pega, principalmente obreiros. É aí que eu queria chegar, porque às vezes as pessoas desvalorizam tanto a questão da busca pela palavra de Deus, porque às vezes as pessoas não sabem o valor das coisas, né? Eu só valorizo aquilo que eu entendo o valor, né? E aí é muito fácil criticar fulano, beltrano, cicrano, mas eu não... Olhar pra si mesmo às vezes é complicado. Aí você tem pessoas que a palavra é essa, é a inveja. Um obreiro bom, gente, é um obreiro que prega a palavra. Sim. Não é, sabe, inventar moda ou sei lá o que ele vai... Não, é abrir a Bíblia e dizer assim diz o Senhor. Sim. Tem questão, Miquel, que o camarada ele não tem um curso teológico, não assentou numa cadeira dentro de um seminário ou de uma faculdade, mas é amante da leitura, gosta de bons livros. Quando ele pega a Bíblia, ele consegue expor o texto, e você olha para ele,
Ele deve ter estudado onde? Meu irmão, só uma pergunta, irmão, estudou onde? Qual seminário? Muito boa palavra, falou comigo. Olha, foi muito bem explanado. Ele vai dizer, não, meu irmão, eu simplesmente sou um amante da palavra. Sim. Aí você vai na casa dele, tem lá 200, 300 livros, ele nunca foi no seminário. Mas o que ele entende? Aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, tem uma lista lá. Aí Paulo fala do presbítero, apto para ensinar. Eu fico preocupado que até mesmo na hora da bênção apostólica se trocam os lados. O amor de Deus, a graça de Jesus, não. O texto começa primeiramente com a graça de Jesus. O amor de Deus é a comunhão do Espírito Santo. Pronto, é 3 pontos simples de se guardar. Ah, mas eu vou chamar um obreiro para dar uma palavra ou para pregar, eu dou para ele 20 minutos, ele fala 5. Se eu dou 1 hora, ele fala 20. Eu preciso entender. Tem que ter acontecendo. Exatamente. E quando não eu não consigo por quê? Não, e quando não tem conteúdo, esse é o triste, né? Quando o cara não tem conteúdo, aí deu 1 hora. Às vezes dá meia hora. Não precisa nem 1 hora, meia hora. Aí o cara não tem conteúdo. Meia hora parece que é 2. Se fosse 2, então seria... Agora, quando o cara tem conteúdo, meia hora... O cara fala meia hora, você acha que ele falou 2 horas. Você fala assim, mas acabou? Já? Por quê? Porque é a questão que o cara tem que transmitir. Só que tem gente que não tem nada que transmitir. Não tá alimentando. Não tá estudando. Por não isso. tá ouvindo as pessoas. Porque eu falo por mim. Eu tenho um hábito de... você até chegou aqui, tava tocando lá o podcast lá que eu tava só ouvindo. Eu tenho esse hábito. Às vezes eu não tô ali assistindo, assim, olhando o que o cara tá fazendo. Não, eu coloco ali no canto, eu tô fazendo outra atividade e eu tô aqui, ouvindo. Porque eu tenho a minha forma de aprender legal é ouvir. Sim. Não preciso tanto ver. Se eu parar e ouvir, se for algo que me interessa, eu fico horas ali ouvindo. Mas tem pessoas que nem ouvir. Ela não tem nem a paciência de ouvir. Aí como que vai crescer? Porque eu não aprendo sozinho, gente. Sim. Eu não aprendo sozinho. Eu tenho que... certa escritora disse que a gente tem que subir nos ombros dos gigantes. Sim. Teve gente que já trilhou o caminho, eu tenho que ver. O camarada... eu vou estudar o Sermão do Monte. Tá, vamos ver quem já estudou o Sermão do Monte pra me ajudar? Claro. Porque eu não tenho como, não. Vou ter uma revelação nova, super espiritual, do Sermão do Monte agora. Não. Vou descobrir a roda agora. Gente, por favor. Sabe qual que é o problema? Quando não se tem, Miquéias, o argumento na pregação, e isso se dá porque não lê, só dá uma passada de olho ali no texto, não lê, não tem uma leitura diária, pode acontecer o que está acontecendo. De palhaços entretendo bodes ao invés de pregadores alimentando ovelhas. Uhum. Aí vem a teologia do coach, aí vem a teologia da autoajuda, aí vem esse bando de gente aí com mensagens que você vê, não centraliza no senhorio de Cristo, não centraliza na autoridade da palavra, aí você vai lá, pega 5 solas. Só lembrar do solado do sapato. Tem sola o seu sapato, você vai lembrar. Olha lá, sola gratia, solus Christus, sola fide, soli deu glória. Mas tudo isso vem de onde? De sola escritura. Não, mas tudo está registrado na Bíblia. O meu professor, ele dizia que o camarada... Israel Belo de Azevedo, eu acho que deve ter falado, pastor Batista, um professor também. Ele diz, o cara que não lê não deveria falar. Ele fala bem claramente isso. Ele esteve aqui na FAP e ele falou assim, o cara que não lê, ele não deveria falar. Porque a gente fala pelo que pensa e pensa pelo que lê. Então se você não lê, você não pensa. Então, eu tive um professor no seminário que ele falava o seguinte, se você vier conversar comigo, primeiro você leia. Não discuta comigo acerca daquilo que você não leu. Uhum. Ele está errado? É prepotente? Não. Como é que eu vou argumentar? Então, como é que eu vou argumentar com um camarada que é mestre se a única coisa que eu li foi o Gibi da Mônica. A teologia do Cebolinha, a teologia do Chico Bento. Como viver melhor na Terra. Pronto. Aí eu pego. E aí, tudo bem. Você crê no quê? Pelo menos você crê na Bíblia? Você lê, meu irmão, eu estou entrando no seminário agora. Estou aprendendo a ler. Mas a Bíblia é a minha leitura diária. Opa! Não precisa então começar. Ele já tem. E não precisa começar que nem ali. Eu tenho um livro ali que eu comecei a ler e não terminei. Já tem anos que eu comprei aquele livro ali, eu tô lendo aos poucos. Aquele do Teologia Puritana. É um livro de 1.500 páginas. E não é uma leitura fácil. Sim. É uma coisa que você vai ler um pouquinho de cada vez. Porque você lê para estudar. Você estuda um pouquinho hoje, pesquisa outras coisas. E você lê e medita. Por que eles falaram isso? Entendeu? Por que eles viveram assim? Exatamente. Agora, tem livro não, Márcio Lucado. Meu amigo, Márcio Lucado, uma semana você lê o livro dele. E a linguagem é a linguagem popular, todo mundo entende. Claro. Faz umas anotações ali, eu gosto de ler. Às vezes eu tô lendo alguma coisa e quando eu acho interessante eu anoto na borda até da Bíblia.
Pra mim não esquecer até a frase. Ontem eu tava lendo um negócio do livro lá do Charles Swindoll ali, que eu te comentei. Aí eu até anotei uma frase dele aqui na borda da Bíblia, não lembro aonde agora. Porque depois eu sei que eu vou precisar. Quando eu for ler esse texto de novo, eu sei na onde eu vou buscar a referência. Você vê. Eu falei, eu já li isso aqui. Aí você vê, por que o primeiro subtópico fala revelação? Já está revelado. Deus não vai revelar nada além do que já está revelado. Agora, se eu chegar no púlpito, fechar a Bíblia e falar, irmãos, Deus me deu uma nova revelação da Bíblia. Opa, calma aí. Corre desse camarada. Que revelação que ele vai trazer? Então. São 66 livros, Deus revelou para ele o 60º, seria assim, 67º, ou o livro de número 68. Se nem para Paulo, ou para homens íntimos dele, não. Heresias 1, capítulo 2. Aí são Miqueias, o quê? O que vai acontecer? Então, segundo Miqueias. É preocupante para um obreiro, é difícil, professor da escola dominical. Agora não é só para eles, para membresia. Porque sabe por quê? Hoje eu lembrei dessa história. Aí vamos lá que a gente já entra até no segundo subtópico aqui. Tinha uma mulher que não gostava de crente. Isso é normal. Ela era vizinha de uma cristã. Então ela não gostava da cristã. Da irmã que era cristã, que servia a Cristo. O que ela fez? Foi lá, pegou uma marmita, defecou na marmita, embrulhou a marmita, foi lá e falou para a irmã, olha, vizinha, eu vim trazer um presente para você. Amém, Deus abençoe, muito obrigado. Entrou, colocou na mesa, desembrulhou. Quando ela abriu a tampa, o cheiro desagradável. O que ela poderia fazer? Dinamite. Granada. Como que chama aquele pó? Antrax? Mas não. O que ela fez? Foi lá, jogou fora, lavou, desinfetou, foi lá no jardim, pegou a rosa mais bonita, colocou na marmita, fechou a marmita, colocou no papel de presente, foi lá, vizinho, eu vim trazer um presente pra você. A vizinha pegou rápido. Correu. Entrou em casa, colocou na mesa. O que será que foi? O que será que é? Quando ela abre a embalagem, tira a tampa, uma rosa. E a rosa sempre tem um cheiro agradável. Ela falou, não pode ser. Saiu correndo, foi lá no portão da vizinha que era cristã, bateu lá e falou, o que é que está acontecendo? Eu trouxe pra senhora... Vamos ser sinceros. Fezes, dejetos humanos. A senhora está me devolvendo uma rosa? Aí a vizinha cristã responde o seguinte. Cada um dá o que tem. Eu só posso falar de Jesus, só posso falar da Bíblia depois que eu conhecer a Bíblia. Sim. Lembra da fala de Pedro e João no capítulo 3 de Atos? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas eu vou te dar o que eu tenho. Não, e também eu penso que... Então fale de Jesus. 101% de Jesus e 0% de você. Não, mas eu penso que a Bíblia fala de rios, né? Como rios, né? Água viva, né? Fluirão de dentro de você. Nós não temos como... Não tem como fluir da gente. Porque tem gente que fala assim, é difícil falar de Jesus. Não, é difícil falar de Jesus porque você não tem Jesus fluindo de você. Porque se Cristo flui de você, não tem como. Você nem... De forma até inconsciente, você vai estar falando de Jesus. Quando você vai ver, você já está pregando e evangelizando. Automaticamente. Você começa a conversar com um camarada no ponto de ônibus. Da hora, você viu como que a situação tá difícil? Aí você fala, mas a Bíblia, ela fala que as coisas vão piorar um pouco. A Bíblia é verdade. Pronto. Já vai começar vai começar uma conversa que vai entrar Jesus. Sim, eu tive... Meses atrás, eu fiz um bico no serviço da minha irmã. Tinha um cara lá, inclusive eu acredito que ele até acompanha aí os podcasts de vez em quando. Eu trabalhei um mês mais ou menos lá. Eu sei que eu saí de lá feliz, porque eu tive a oportunidade pelo menos de conversar, esclarecer assunto com uma pessoa pelo menos. Sim. Porque não tem como, um cristão onde ele entra, com quem ele se relaciona, não vai desembocar nisso. Não tem pra onde ele correr. O meu pai ele gosta de cantar. Meu pai já viu lá que ele gosta de cantar. E tem um irmão que mora aqui, inclusive no bairro, que ele se converteu porque o meu pai cantava. Meu pai fazendo serviço de pedreiro, né? Nas obras, na época, desempregado, trabalhando de bico. E meu pai fazia o serviço e cantava. Cantava e cantava. E o cara não era crente. E no começo o cara ficava incomodado, mas depois começou a gostar. Né? Porque o Espírito Santo Deus tem os seus meios de trabalhar. Já, exatamente. O dia que o meu pai não cantava, ele falou assim, mas não vai cantar hoje? O passarinho não vai cantar? O passarinho Nessa brincadeira, meu pai foi falando de Jesus pra ele e ele se converteu.
Hoje ele é pastor, esse cara. Meu pai não chegou a ser pastor ainda, o cara já é pastor. Pra você ver como que Deus faz a obra. Quer dizer, não tem como você saber. O simples fato de você cantar, o Espírito Santo Deus vai fazer a obra. Exatamente. A palavra de Deus, ela penetra o coração do homem do Por jeito exemplo, que você a pode gente começar a conversar sobre carro. Qualquer assunto. Daqui a pouco passa um carro lá e fala assim, olha, você viu ali? Deve ser crente. Por quê? Olha lá, tem um peixinho, tem uma cruz. Falei, exatamente, opa. Aí você falou da cruz, falou, exatamente. Então. É a cruz. Pronto, o camarada, você já vi que você é crente. Fala assim, aí surge uma pergunta como é que é isso? Que você responde 1 minuto, daqui a pouco você vê, já passou 2 anos que era pro seu bairro, já passou, mas faz meia hora que a gente tá conversando. O Espírito Santo só está inserindo na verdade. Esse cara mesmo que eu tava comentando agora aqui, eu tinha trabalhado com ele lá, num dia de noite, assim, do nada, ele me mandou uma pergunta da Bíblia, porque a esposa dele é crente e ele não é, né? E ele me fez uma pergunta lá, porque ele gosta de ler a Bíblia, inclusive. O cara não é crente, não serve a Jesus, é mais pendido por espiritismo, mas gosta de ler a Bíblia. E às vezes não entende tudo que está escrito. E aí ele me fez uma pergunta em cima do que nós já estávamos conversando sobre o assunto. E é aquela brecha... Certo. É aquele tiro certeiro, porque a pessoa já tá vindo querendo saber. Você sabe que o poder da palavra não tem como. Isso aqui ela tem poder sobre si mesma. É a palavra de Deus, não é a palavra do homem. Não tem poder de voltar para si vazia. Sim. Ela vai e cumpre o que lhe apraz. Se a chuva cai e rega a terra, a palavra de Deus. Não tem como. Então, assim, são oportunidades, mas tem que ter a palavra, né? Terceiro tópico aí. Então, o segundo aí, regra de fé e conduta. Sim. Eu tenho ela como fé, porque ela alimenta a minha fé, e a fé vem pelo ouvir, e a conduta. É o que nós estávamos falando na questão no primeiro subtópico, que está em Cristo, você muda de pensamento. Deixa eu achar o terceiro. Terceiro aí é comprometidos com uma vida cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo no plano da redenção, que é o que nós acabamos de falar aqui. A vida cheia do Espírito Santo. O Gálatas 5:22 é uma prova de que você... Então, voltando ao tema central, né? Resistir nas sutilezas de Satanás. Você tem Jesus como Salvador, como Senhor. Tem a Bíblia como a palavra de Deus, a revelação de Deus. Tem a Bíblia como sua regra de fé e prática. E, obviamente, você tem que ser cheio do Espírito Santo, meu amigo. Não vos embriagueis com o vinho, que é a contenda, que é tudo aquilo lá. Mas revestivos, enchei-vos do Espírito. Não tem como você batalha espiritual. Crente fraco vai perder a bala. Tá? Tem que estar revestido das armaduras espirituais. Tem que ter uma vida de oração. Tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Ou seja, o que Jesus usou para argumentar, o que Jesus usou no momento em que estava sendo tentado? Ele usou a palavra. Em oração e em jejum. Assim está escrito. Argumentou com a palavra. Então, quero argumentar contra as demais seitas, as demais religiões que negam a divindade, negam o senhorio, negam a redenção, negam a pessoa de Cristo em si. Palavra. Nós temos pessoas aí que são evangelizadoras, que evangelizam, é isso, só na base da Bíblia. Você pode falar com ele, meu irmão, já leu algum livro? Não, meu irmão, eu não tenho esse hábito, mas a Bíblia em si, eu não abro mão dela. Você vai conversar com ele conhece de texto, lembra de versículos assim numa fração de segundo, é dele. Sim. Então agora, o que a Bíblia falou? O que a Bíblia fala? Convém que eu vá para que ele venha. E quando ele vier, os fará saber tudo acerca de mim. O Espírito Santo não vai dar revelação de livro novo, não. Eu vou revelar para você um livro novo só para você. Ele não vai fazer isso. Ele vos fará saber tudo acerca de mim. O que eu preciso saber acerca de Cristo? Está na Bíblia. Está revelado. Cristo era a mensagem de Paulo do começo ao fim. Se Paulo pregasse 2 horas, ele falaria de Cristo 100, 200, 300, 400 vezes. Paulo não enjoa. Talvez ele fosse até um pouco cansativo, porque o Eutico caiu da... Então, aí você vê, Paulo não enjoa. Você só fala de Jesus. Ele vai falar, o quê? Você quer que a minha mensagem seja incompleta? Ela só é completa se eu falar de Jesus. Então, você vai para um culto. A mensagem, ela tem que falar de Cristo. E quem que nos leva a falar de Cristo? Se eu estou pregando a palavra, o Espírito Santo está na palavra, está no indivíduo que está pregando, é óbvio que tem que convergir, que tem que chegar em Cristo. Na teologia a gente fala que o norte é Cristo. Então você pode fazer a sua viagem lá, você pode falar de qualquer assunto, de Abraão, de Moisés, você pode falar de Ruth, de Esther, você pode falar de dinheiro, de casamento, de coisas. Se você não chegar em Jesus, você não pregou o evangelho.
Se você falar de Boaz, você fala de Jesus. Porque tem que culminar em Cristo. Ah, mas eu estudei, eu fiz o esboço, não cheguei em Jesus. Então faz de novo. Você errou drasticamente. Você não achou Jesus no texto. Exato, é aí que é a questão. Porque ainda os puritanos tem uma frase dos puritanos que diz que ele está em cada linha, cada texto, Cada ponto. tipificado, Sim. prefigurado, tudo você encontra Cristo. No Antigo ou Novo Testamento. Exatamente. Alguém fala, mas como é que eu vou pregar? Vou falar de Cristo em Esther. Oh. Qual que é a fala de Esther? A fala de Mardoqueu para Esther? Se daí não vier livramento de outra parte, virá. Uhum. E quando eu falo de livramento, eu posso fazer uma ligação com a questão espiritual. Nós não estávamos perdidos? Uhum. Houve um livramento? Estávamos caminhando para onde? E tem que ser. Jó, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará. Salmo 22, Deus meu, está lá, justamente a fala de Jesus na cruz. Uhum. Você pega até Cantares de Salomão. Sim. Tem a manifestação de Cristo, tem que ter. Se a Bíblia ela é cristocêntrica, ela é centrada em Cristo, o Espírito Santo na mensagem vai me fazer chegar em Cristo. Sim. O Espírito Santo de Deus, ele é porque às vezes eu penso que quando falamos do Espírito Santo, meu professor dizia assim, o que adianta você ser um canhão sem ter alvo certo? Às vezes o cara é cheio do manto, do fogo, mas ele é um canhão sem direção. Ele não tem um alvo, ele não tem um propósito, ele não é certeiro. E aí a pessoa se perde numa montanha atrás de uma moita. Se perde numa floresta atrás de uma moita. Por quê? Perdeu o foco. O foco é falar. Tem um texto que fala: o Espírito veio para levar a Cristo. O propósito dele é esse, é revelar Cristo. Acabou. Quem que nos faz enxergar em Hebreus capítulo 12 olhando para Jesus, autor e consumador da fé? Quando o camarada tá, eu não sei como é que vocês usam a expressão aí, mas aqui é comum falar, ele está meio jururu, tá meio para baixo. E espiritualmente falando, quem que faz a gente se levantar? Quem que é o paracleto, o ajudador, o auxiliador que está junto no ato da redenção? Quem que está nos levando a enxergar que o Redentor é Cristo, que fomos redimidos, que fomos comprados? O próprio processo da santificação. Exatamente. E a vida cheia do Espírito, né? Que é o que nós temos falado aqui. A vida cheia do Espírito, exemplo, como é que você... Aí alguém pergunta, como que eu faço para ser cheio do Espírito? Oração, leitura da palavra que nós temos falar, comunhão com os irmãos, porque crente em casa não existe. É com o ferro que se afia o ferro, tem que estar lá, tem que ouvir, né? Uns aos outros. Mesmo aquele irmãozinho que você não gosta, tem que ouvir ele, porque é comunhão. Deus está usando ele para trabalhar o seu caráter. Você vê, nós falamos sobre os desigrejados. Aí tem um conhecido, fala que é conhecido, que eu conheço mesmo. Ele postou uma frase lá no Facebook, que desde 2018 ele não sabe o que é colocar o pé na igreja. E para ele é tão bom isso. Ele é uma pessoa, inclusive passou por um seminário e tal. Ele disse que é tão bom que dentro da igreja só encontra pessoas, vamos dizer, fingidas, que não vivem de fato. Então, para ele está sendo ótimo. Desde 2018, Miquel. Aí uma pessoa fala, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Tudo bem, ele tem o Espírito Isso Santo. é tão... Como que tem o Espírito se eu não consigo viver em comunhão? Como que eu tenho o Espírito Santo se eu não consigo olhar para o meu próximo e viver junto com o meu próximo? O amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, como que agora eu não consigo viver em comunhão? Aí, o amor de Deus nos constrange. Constrange é o quê? A viver junto. Como é que... Aí vem João dizendo, aquele que diz que ama a Deus, e não consegue amar o seu irmão que vê. Como é que alguém que ama a Deus que não vê e não consegue amar aquele que vê? Puta, é mentiroso. O Espírito Santo me faz viver amor, que no caso usamos até, pode ser usada uma expressão chamada de irmandade. Somos irmãos em Cristo. Esse calor da irmandade, esse calor da comunidade cristã, esse calor dos irmãos, gerado por quem? O Espírito. Ele quer a igreja unida. Sim. Agora, fora da igreja, como é que eu vou conseguir viver isoladamente? Tem um texto que eu gosto muito, deixa eu ler aqui que vale a pena. É Efésios, Romanos 12 também, mas é Efésios, capítulo 4. Efésios 4. Deixa eu ler. Verso 12. Não, verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos,
para que a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em rota de todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Acabou, não tem, meu amigo. A igreja é um corpo, tá todo mundo ligadinho, cabeça é Cristo, para que todo mundo seja edificado e cresça em amor. Como é que o Espírito Santo vai separar a própria igreja? Não tem. Eu consigo ser crente em casa. Então o Espírito Santo separou você para ser crente em casa? Por que você não gosta da igreja? Não, como que o cara desse é edificado? Como que um cara desse é trabalhado? Como o caráter de Cristo é moldado nele se ele vive sozinho? Se ele não aceita ouvir ninguém, não aceita a repreensão de ninguém, a exortação de ninguém. Sim. E o que tem na igreja? São pessoas imperfeitas. É tão imperfeito quanto você. Então por que não pode conviver? Então é justificativa porque eu não quero comprometimento com a igreja. Eu não quero ninguém falando da minha cabeça. Não quero ter que ficar olhando para você. Não quero ter que ficar olhando para o lado e vendo o irmão expressando aleluia e glória a Deus. Eu não quero. Qual que é o problema com a igreja? O problema com a igreja sou eu. Uhum. Agora o Espírito Santo vai separar a igreja. Então nós temos hoje, segundo inclusive só no Mensageiro da Paz, 8 bilhões de habitantes. Então vamos dizer, 8 bilhões de cristãos. Cada um no seu canto. A ideia da lenha, para que haja fogo, não pode haver lenha separada. Eu preciso unir. E qual que é o problema? Qual que é a vontade do diabo? É não gerar união. Quanto mais separada para ele, melhor. Uhum. Porque você vê a questão do ataque. Você tem lá 1000 bois. Ele empreende o ataque. Um boi conseguiu sair do rebanho. Pronto. É o que ele quer. Aquele boi está justamente onde eu quero. Uhum. Porque se estiver no meio dos 1000, eu não ataco você. E até a parábola lá das ovelhas, a ovelha perdida. A ovelha perdida, o pastor vai atrás. Porque o rebanho tem que estar todo mundo junto, unido, exatamente, no mesmo lugar. Acabou, meu amigo. Por que ele vai atrás? Se você está desgarrado, você precisa voltar para Cristo. Por que ele vai atrás? Porque é o papel dele, manter a união. Manter todo mundo ali. Se ele não tivesse essa preocupação com a união, cairia em contradição, porque a Trindade é unida. Uhum. Não há rincha na Trindade, não há briga na Trindade, não há rancor na Trindade. Eles vivem unidos. A ideia da pericorese. Uhum. Ninguém pisa no pé de ninguém. Exato. E isso é inserido na igreja. A união da Trindade é visto dentro do corpo de Cristo. Tem um texto, Romanos 8, fala isso que você está falando aí. Deixa eu só ler aqui. É Romanos 8, acho que é 27. Romanos 8:27. Aquele que examina os corações, sabe qual a intenção do Espírito, letra maiúscula, e que é aquele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Espera aí. Quem examina os corações? É Deus. Sabe a intenção do Espírito. O Espírito habita em nós. Quer dizer, o Pai, em comunhão com o Espírito, sabe aquilo que passa no meu coração para fazer a vontade do Pai na minha vida. Sim, Salmo 139. É tu quem me sonda. Não existe. A Trindade não está pisando um no pé do outro. Não. É a harmonia. A mesma forma o corpo de Cristo. Perfeitamente. Não pode haver desavença. Então você quer ser cheio do Espírito Santo, oração, jejum, palavra de Deus, comunhão. E uma prova de que o crente está de fato cheio do Espírito Santo é, por exemplo, você dá uma olhada para se Gálatas 5:22 está inserido na vida dele. Tem amor? Pode ver que tudo começa com amor. Se você ama, você é longânimo, se você ama, você é benigno, se você ama, você é paciente, domínio próprio. Porque as pessoas, inclusive, alguns interpretam ele como se fosse algo que o homem produzisse, né, na obra de salvação. Não. O fruto é do Espírito. Do Espírito. Realizado no homem. É ele que faz produzir. E não é os frutos, é o fruto. Com no singular. Qualidade. Com 9 qualidades. Que a ideia provavelmente está se referindo à videira mesmo. Que é um cacho, vários gomos. Não, como se você pegasse é um fruto apenas, mas vários gomos ali. Se você pegasse uma laranja, é uma laranja com 9 gomos. Uhum. Então é um fruto gerado pelo Espírito que vai ser distribuído em 9 qualidades. E não é opção. Eu vou viver só. Eu vou ser só longânimo.
Não tem como. Não. É harmônico. É isso. Qual que é o primeiro? Se Amor. se já pensou uma uvinha aqui, um gominho assim, um outro... É. Não dá, meu amigo. Tem que ser o cacho bonito. Cacho falho. A gente chama ali de um cacho com falha. Aí você Agora, pega e joga fora. Não dá nem pra vender isso aí aqui. pode ver, amor. O amor. O amor é a cabeça das qualidades. Quem ama é longânimo, é benigno, é paciente ou domínio próprio, é Bondade, bondoso. misericórdia. Pode ver, é aqui. Agora vamos dizer, eu descarto o amor. Eu vou ser longânimo como? Eu vou ser bondoso como? Se eu tenho que ter a essência do amor para ser bondoso. Então, mas eu consigo por vontade própria. Aí é uma coisa muito meritória. O camarada é alto, vamos dizer, ele é um semideus. Você é um samurai. É um semideus, É um monge lá dos países Passou frios lá, 40 que anos. senta lá numa pedra e fica assim, não tá frio, não tá frio. 40 anos numa caverna e sai de lá zen. É um monge nas cavernas. Estando em Cristo, é gerado pelo... E acaba que nós desembocamos, estamos falando disso, né? Que é o quarto tópico, né? Comprometimento com a igreja local, né? A igreja como corpo de Cristo, o lugar e a importância de cada membro da igreja. E a ideia de corpo... Que é a mesma coisa que estamos falando aqui. Numa batalha espiritual, num ataque, não tem como. Se você não estiver no corpo, você está vulnerável. E quantas cabeças tem esse corpo? Só. Um cabeça. Não é mula de 7 cabeças. Então pode ver, um cabeça que domina um corpo. Uhum. Você viu como que é interessante? Teve uma jovem na formatura da turma, numa faculdade, e a reitora deu oportunidade para ela falar. Ela fez o discurso e ela tinha deficiência do pescoço para baixo. Deficiência mesmo. Aí ela terminou de falar, a reitora foi até o púlpito, o palanque, o que seja, e falou, sabe o que eu vejo nessa moça? O exemplo de igreja. Pode ver que a cabeça dela está perfeita, sã, consciente, falou muito bem, e o corpo com seus problemas. E o Stephen Hawking. Stephen Hawking é a mesma coisa. Cabeça. Trevado numa cadeira, malemar com o movimento da mão assim, e o corpo, e só a cabeça funciona. Aí vem, por que o corpo age? Por que o corpo reage? Porque o cabeça é perfeito. Não dá pane, por exemplo, no nosso caso. Se der uma pane no cérebro, afeta o corpo. Para o movimento da mão, para o movimento da fala, tem deficiência em partes do corpo, porque a mente foi danificada. Agora, Cristo não. Como a mente é perfeita, a cabeça é perfeita, o corpo ele só reage mediante a ação da cabeça. Pode ver, o movimento da minha mão direita, que o cérebro está conectado. Se der uma pane, a mão não funciona. Por que a mão funciona no corpo espiritual? Porque o comando vem de cima. E o que o inimigo quer fazer? Ele quer atacar o corpo para que o corpo possa pensar que consegue viver sem cabeça. Lembra que nós falamos nas aulas anteriores? Membro fora do corpo, ele tende a decomposição. Putrefação. E como é que um crente consegue viver fora do corpo? Não tem como. Se você tirar sua mão do corpo, provavelmente o toco vai ficar aqui. Mas a mão, se ela não estiver conectada... Acabou. Você pode, a não ser que você guarde, coloca no álcool, no óleo, no azeite, no formol, pronto. Mas agora pega lá e tenta colocar. Perdeu. Por quê? Fora, perde a qualidade de mão, perde os movimentos. Como é que eu consigo viver fora do corpo? O que tem no corpo? Tem até um livro que eu não lembro não, mas eu tenho em casa. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. E não é a síndrome, se tem alguma Gabriela que vai nos ouvir aí, nada contra o nome. O nome em si é bonito. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, estou vivendo assim, vou morrer assim. Ao contrário. A partir do momento que está inserido no corpo, como Paulo fala, enxertado na videira, fui colocado no corpo, debaixo do senhorio de Cristo, a tendência da vida é mudar. Porque a ordem parte do cabeça. Gente, qual que é o segundo que você tinha falado? Aí, o lugar e a importância, né, de cada membro da igreja. Opa, utilidade. É aquele texto também que a gente leu lá, a questão dos dons espirituais, sim, a questão das funções ministeriais, também se encaixa. E tudo para utilidade da edificação do exatamente, corpo. Todos são edificados pelo que o próprio corpo produz, que são os dons dados pelo próprio Espírito. O Espírito Santo que distribui isso, e não tem ninguém no corpo de Cristo que não tenha dons. Não tem, isso é um fato. Todo mundo tem um propósito no corpo de Cristo, uma função, uma atividade dada pelo próprio Espírito para a edificação do próprio corpo. Gente, nós estamos encerrando essa revista, essa lição que foi muito relevante aí.
vai ficar salvo aí. Daqui 10, 20 anos, né, vai voltar a revisitar as nossas heresias. Pode ser que os netos do Miqueias... Deixa Deixa eu ouvir meu avô que falou lá em 2022. Né? Vai saber, né? Se o YouTube durar daqui até lá, né? Daqui uns 20, 30 anos. Se ninguém boicotar os vídeos que estão se sendo não começar a ser lançados, pago, né? Ou coisa assim. Quero que Jesus vai voltar antes, né? Mas tudo é possível, né? Fica lá aí pro povo que vai ficar. Deixa pra eles. Você aí que está na grande tribulação. Essa mensagem é pra você tomar posição. Já deixa avisado aí. Já deixa avisado aqui pro povo da grande tribulação. Já marquei um podcast com o Denilson na grande tribulação. Agora eu vou mandar uma mensagem. Vocês que são, pra quem gosta de carro, vocês que são do GT, Grande Tribulação, vocês que são do GT. Eu já não sou muito fã da grande tribulação, que eu creio que, né? O Miquel é pré-tribulacionista. Não sou pré também não. Ai. Gente, tá encerrado. Deus abençoe vocês. Deixa aí seu joinha aí, compartilha. E semana que vem nós vamos ver aí o que nós vamos resolver. Se o Gediel vai continuar com a gente, se não vai, ora aí. Jejua aí em nome de Jesus, para ele dar continuidade com a gente, senão a gente vai aproveita se tiver um monte perto da sua casa. Suba o monte. Suba o monte aí, faz alguma coisa aí. Sobre Ezequiel, é mais desafiador do que trabalhar com esse assunto. Esses temas aqui ainda a gente já tem uma noção, mas Ezequiel tem que aprofundar. Ezequiel é um dos livros mais complicadinhos aí do Antigo Testamento. Emblemáticos. Ele, Daniel, Apocalipse, são aqueles livros assim, né, que você tem que não só ler, tem que estudar mesmo. Mas como o autor da Bíblia vem junto com a Bíblia, a gente tem um auxílio. Deus abençoe vocês até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.